Olá, seja bem-vindo ao estudo número 10 da nossa revista Bases Bíblicas. O estudo de hoje tem como título O Movimento de Renovação Espiritual no Meio Batista. Mas antes de entrarmos propriamente no estudo, permita-me ler com você alguns versículos da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, a partir do verso 4. Lemos assim: Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Deus abençoe a sua palavra. Capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios fala dos dons espirituais. É um capítulo muito interessante para um estudo da palavra de Deus. E por que eu li esse versículo? Exatamente porque na década de 60 do século 20, os batistas em todo o Brasil foram profundamente impactados por um movimento que surgiu no meio batista, o chamado Movimento de Renovação Espiritual. Especialmente pelas novidades trazidas por aquele movimento, no que diz respeito ao entendimento sobre a contemporaneidade e os sinais da evidência do batismo no Espírito Santo. Na verdade, a história batista ela foi sempre marcada pelo anseio de uma maior consagração de vidas para o evangelismo. Os grandes avivamentos nos falam disso. Sempre tiveram pregadores batistas, homens de Deus, que buscavam uma vida de maior santidade, uma vida de maior piedade e da busca realmente do poder do Senhor sobre a sua vida. Os batistas sempre cantaram isso em hinos como Aviva no Senhor, né? Ou cânticos de consagração, mais de Cristo eu quero ter, mais do teu amor obter, e tantos outros cânticos que nos mostram o nosso anseio por uma presença cada vez maior da direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Ou seja, o desejo por um reavivamento espiritual sempre foi presente na nossa vida e deve fazer parte sempre da nossa vida. Pois bem, mas foi exatamente esse anseio que pode ter favorecido o surgimento desse movimento de renovação espiritual no seio das chamadas denominações históricas. Não podemos separar o surgimento da renovação espiritual nas igrejas históricas de um outro movimento surgido no início do século XX, nos Estados Unidos, especialmente na cidade de Los Angeles, o movimento chamado pentecostalismo. O pentecostalismo foi marcado realmente por um reavivamento, quando as pessoas ali naquele lugar chamado a Rua Azusa, experimentaram o que eles denominaram ser o batismo no Espírito Santo, onde as pessoas eram tomadas, segundo elas, pela força do Espírito Santo, jogadas ao chão, muitas vezes em pranto, e ali também elas experimentavam o fenômeno que nós chamamos de glossolalia ou glossolalia, o fenômeno de se falar em línguas estáticas, ou, no próprio jargão pentecostal, em línguas estranhas, não conhecíveis, não realmente inteligíveis do ponto de vista humano. Aquelas línguas, segundo eles, seriam as línguas dos anjos. Nesse caso, então, não seria possível aos humanos entenderem. Isso no início do século 20, que redundou no surgimento aqui em nossa nação, especialmente, né, naquilo que os estudantes da história da igreja chamam da segunda onda do pentecostalismo, né, que atingiram, então, nessa segunda onda, as denominações históricas. Mas essa primeira onda, ela vem também fazer surgir no Brasil
a igrejas pentecostais também históricas, como é o caso da Congregação Cristã do Brasil, que surge em 1910 na cidade de São Paulo, e a própria Assembleia de Deus, que surge em 1911 em Belém do Pará. Então, isso desde o início do século vem realmente varrendo, digamos assim, a igreja evangélica brasileira. Já na segunda metade do século, a partir de 1950, através de várias campanhas por avivamento, né, é bom lembrar que nós temos, nesse meio, duas grandes guerras, né? A Primeira Guerra de 1918 e a Segunda Guerra terminada em 1945. Ou seja, o século XX foi um século marcado por esses avivamentos, mas também por grandes tragédias, que levavam as pessoas, certamente, a questionarem até mesmo a sua fé e questionarem até mesmo onde Deus está num quadro de tragédia desse, não é? No horror da bomba atômica, não é? Que destruiu aquelas duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. Enfim, era um momento onde parecia que Deus, como para alguns teólogos da época, estava até mesmo morto, mas era um momento também onde a igreja se questionava sobre o poder de Deus, sobre uma ação mais visível, mais tangível do próprio Deus na vida da igreja. Esse estado de coisas, então, levaram as igrejas históricas, e entre elas os batistas, a também experimentarem o movimento da renovação, que, em princípio, tinha, de fato, o objetivo de trazer esse anseio, né, por Deus no meio batista. O principal local de atuação onde surgiu esse movimento foi exatamente na cidade de Belo Horizonte, onde atuava uma missionária norte-americana, uma evangelista por natureza, chamada Rosalie Appleby. A irmã Rosalie, ela sempre tinha um folheto, né, evangelístico que ela mesma produzia, chamado Vida Vitoriosa. A ênfase da dona Rosalie sempre foi o poder do Espírito Santo, mas para transformar a vida daqueles que ainda não têm Jesus como seu coração. Despertamento espiritual para ela era uma busca intensa de oração, de santidade, mas isso tudo aliado à pregação do Evangelho. Essa mulher que amava tanto o Senhor, não é? Ela perdeu seu marido muito cedo, assim ao chegar ao Brasil, então, mas continuou, deu continuidade à sua vida missionária, de modo que ela era admirada, não é? A sua vida era profundamente admirada pelas pessoas, pelos batistas daquela época. Bem, um segundo protagonista da história da renovação no meio batista, depois de dona Rosalie, é o pastor José Rego do Nascimento. Pastor José Rego era pastor na primeira igreja batista em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele, formado pelo Seminário do Sul, no Rio de Janeiro, atuava ali naquela cidade do oeste baiano, até que foi convidado para pastorear uma recém-inaugurada igreja na cidade de Belo Horizonte. Tratava-se da Igreja Batista da Lagoinha. A Igreja da Lagoinha, ela surge, então, de um desejo também dos seus membros de uma experiência diferente, uma experiência de maior santidade. E, assim, busca na Bahia o obreiro que poderia dar vazão ou dar continuidade àquilo que já estava no coração de muitos dos seus membros. Pastor Rego Nascimento, ele começou, então, a pregar, e ele próprio diz ter experimentado o que ele chama o batismo com o Espírito Santo, que para ele era uma segunda bênção para além da salvação. Então, na teologia carismática da renovação, a salvação era uma primeira bênção, mas teria uma segunda bênção que eles denominavam o batismo com o Espírito Santo, que era um revestimento
do alto pelo Espírito Santo, dando ou capacitando aquele que era batizado a falar necessariamente nas chamadas línguas estranhas. Bem, para os adeptos daquele movimento, essa capacidade de falar línguas estranhas e ser batizado no Espírito Santo seria o contraponto àquilo que eles chamavam do esfriamento espiritual pela qual a igreja estava passando. É como se, depois de um período de um silêncio de Deus muito grande nas guerras que se passaram, então agora Deus se revela diretamente às pessoas, trazendo visões, profecias, línguas e tantas outras manifestações, segundo os seus adeptos, como acontecia no Novo Testamento. Essas experiências, para eles, é que trariam, então, a chamada renovação espiritual. Mas há um terceiro protagonista dessa história da renovação. Foi o pastor Enéas Tonini. Ele, um respeitado pastor batista, tendo trabalhado em Belo Horizonte, no Colégio Batista Mineiro, e depois tendo ido ser diretor do Colégio Batista Brasileiro, em Perdizes, São Paulo, e pastor da Igreja Batista em Perdizes também, ele próprio também diz ter experimentado o batismo no Espírito Santo. Após ouvir as mensagens de Dona Rosali e após ouvir também as mensagens do pastor Zé Rego Nascimento. Na verdade, com a volta de Dona Rosali para os Estados Unidos e a enfermidade que acometeu o pastor Zé Rego logo depois dessa experiência, o grande defensor da doutrina da renovação espiritual, até a sua morte, foi o pastor Enéas Tonini. Pois bem, todo esse movimento, né, no meio batista trouxe algum problema. Em primeiro lugar, não é de se admirar que uma mudança tão estrutural, tão profunda, com, digamos, novidades tão grandes trazidas para a doutrina batista, ela traria uma cisão, uma separação. E uma separação essa que até os nossos dias ainda permanece. Tendo em vista que aqueles que aderiram ao chamado movimento de renovação, com todos os sinais, foram chamados de renovados, e aqueles que não aderiram às novidades, que permaneceram firmes nas doutrinas que haviam recebido, que os batistas creram ao longo de tantos séculos, foram então, inclusive, apelidados pelos seus irmãos renovados de tradicionais. Infelizmente, essas duas alcunhas elas permanecem ainda hoje, separando os batistas, né? Bem, como vimos então, os defensores de renovação espiritual, eles criam e ensinavam acerca do batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, e com a necessidade de que esse batismo no Espírito Santo deveria ocorrer com a evidência do se falar em línguas estranhas. Não obstante toda a querela envolvida no âmbito mineiro, né, onde algumas igrejas não se adaptaram, questionaram, outras, não é, aderiram ao movimento, na capital mesmo, algumas igrejas aderiram, outras não, e pelo estado todo também, todo aquele burburinho começava a acontecer, seria um caso de tempo que essa situação chegasse também à Convenção Batista Brasileira, tendo em vista que, por exemplo, o próprio pastor Rego, em uma noite de palestras, quando ele foi convidado como paraninfo de uma turma de formandos de teologia do Seminário do Sul, ele, depois de pregar na capela, levou os alunos para a biblioteca e ali ficaram até alta madrugada, né, onde ele pregou sobre essa doutrina, e houveram ali alguns excessos, né, por parte deles, com gritos e etc., tendo chamado, inclusive, a atenção dos vizinhos. Então, tudo isso
rondava o meio batista brasileiro e era questão de tempo para que chegasse a Convenção Batista Brasileira. Assim, em 1963, numa Assembleia da Convenção na cidade de Curitiba, foi tirada, a partir de uma proposta do pastor Murilo Cassetti, que era pastor da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, foi tirada aquilo que foi conhecido como a Comissão dos 13. Essa comissão, composta de 13 pessoas, ela deveria estudar toda a teologia a respeito do movimento de renovação espiritual e trazer, então, um parecer definitivo para que houvesse coesão das igrejas batistas acerca disso. Bem, está aí na sua revista, na página 58, a decisão final, né, uma parte dela, do que essa comissão chegou, do parecer que essa comissão chegou. Não é? A sua tarefa era chegar a uma conclusão sobre a crença no batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção. E eles chegaram à conclusão que realmente essa crença posta dessa maneira não encontra respaldo na Escritura, não é? Como uma segunda bênção. O batismo no Espírito Santo, como já havia sido colocado, ele ocorre no momento da conversão do crente. E não é uma bênção posterior, muito menos com a possibilidade de eu falar em línguas estranhas. Então, o parecer da comissão era que todos os batistas do Brasil deveriam sim buscar um reavivamento espiritual, mas não um reavivamento que fosse o contrário às doutrinas defendidas pelos batistas. Né? Deveria sim ter um anseio por santidade, um anseio pela presença do Espírito Santo, mas que também entendia que alguns excessos praticados pelos chamados renovados deveriam ser evitados. Além do mais, a denominação estava dividida. Alguns defendiam a unha e dentes o movimento renovacionista, enquanto outros, mais cautelosos, pediam realmente mais cuidado uns pelos outros. Bem, infelizmente, foi uma guerra fratricida, uma guerra entre irmãos. Ainda hoje, os batistas, então, estão, de certa maneira, divididos nessa questão. Nós, da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista Mineira, continuamos esposando aquilo que sempre foi objeto da nossa fé, da nossa doutrina, que cremos, sim, nos dons do Espírito Santo. Né? Cremos, sim. Agora, os dons espirituais, eles não se resumem a apenas os chamados dons de sinais, não é? Mas existem também os demais dons. Não há que se frisar, ou colorir, ou enfatizar alguns dons em detrimento dos outros, como dom de sinais, de milagres, de curas, de línguas e etc. Não é? Pelo contrário, em alguns grupos onde tais dons são tão enfatizados, muitas vezes outros dons, ou até o dom do amor, como Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 13, está sendo colocado de lado. Sobre a questão das línguas, para nós o capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é muito claro. Ali nos parece que Paulo não está incentivando aquela prática da glossolalia em Corinto. Muito pelo contrário. Né? Ele mesmo diz que preferia, como diz 1 Coríntios 14, 19, falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em língua. Então, o próprio apóstolo Paulo, mesmo admitindo que ele falava vários idiomas, porque essa é a tradução da palavra glossa do grego, idioma, língua no sentido de idioma, inteligível, né? Paulo preferia falar 5 palavras, digamos, num bom português, do que 10.000 numa língua estática que ninguém entende. Bem,
Se são línguas de anjos, como os coríntios diziam, né, lá em 1 Coríntios 13, 1, o próprio apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Corinto e diz, olha, eu poderia falar a língua dos homens e até a língua dos anjos, que vocês dizem que falam aí em Corinto. Mas se eu não tivesse amor, eu só faria barulho, eu seria como um prato que retina ou como um sino que soa. Então, aquela igreja de Corinto, ela tinha muito barulho, mas pouco amor. Como parece acontecer em muitas igrejas hoje, que dizem que tem todos os dons, como a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 1, versículo 7. Além do mais, se eram língua de anjos, em todos os textos bíblicos, onde anjos falam com humanos, eles falam em línguas que os humanos pudessem entender. Foi assim com Abraão, no Gênesis, foi assim com Jacó, foi assim com o apóstolo Pedro, no livro de Atos. Não existe uma língua angelical que nós devemos nos comunicar. Pelo menos na palavra de Deus não tem isso. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, talvez, ele faz uma concessão aos coríntios. É verdade, não proibindo aquelas línguas, mas também não dando o aval ou não incentivando. Mesmo porque, no versículo 6 da primeira carta, capítulo 14, ele diz assim, o que fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Paulo chama a atenção que há um dom, para além do dom de língua, mais importante que esse, que é o dom da profecia. E o que é a profecia? É a pregação do evangelho. É aquilo que devemos fazer nos púlpitos, em nossas casas, no nosso trabalho, o tempo todo. Não é? Mesmo porque, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 7, ele diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Portanto, os dons dados à igreja é para o bem comum, é para o bem de todos, e não para o bem de uma pessoa. Portanto, entendemos que se o dom é para o bem comum, todos os dons, então eles são para edificar a igreja, no ambiente da igreja, no espaço onde a igreja se reúne, na congregação da igreja. Entendemos, à luz de 1 Coríntios 14, que os dons que devem ser exercidos devem ser aqueles que edificam a todos. E o próprio apóstolo diz que o dom de línguas edifica apenas aquele que fala, e não aquele que ouve. Os dons são para a edificação de toda a igreja, e não para uso particular. No culto público não é assim que deve acontecer, não é? Em 1 Coríntios 14, 12, veja o que diz o apóstolo. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Não é? A edificação para a igreja. E ainda ele corrigindo essa prática coríntia, que é uma prática muito comum em nosso tempo e também é comum, às vezes, em algumas igrejas ditas renovadas, Paulo diz assim, 1 Coríntios 14, 6, agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Paulo não fala sobre falar línguas estáticas ou estranhas, né? Porque se ele falasse, eles não entenderiam. Ele mesmo diz no versículo 10, sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Então, não podemos falar línguas sem sentido. Ainda no versículo 20, até o versículo 25 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ele chama a atenção dos coríntios para que fossem maduros espiritualmente, para que priorizassem os dons que trouxessem edificação para a igreja, não é? E para que realmente o culto ocorresse, como ele diz no versículo 26 até o 33, num ambiente de harmonia, não num ambiente de confusão, de gritaria. Parece que lá em Corinto, onde eles falavam a língua dos anjos, se um indouto ou um incrédulo entrasse e visse aquela confusão em que eles estavam falando todos ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo diz que eles pensariam que eles estavam loucos, né?
Queridos, é importante termos uma busca por maior consagração, por maior presença de Deus. Mas precisamos não ser meninos naquilo que a palavra de Deus é muito clara. Visto que a nossa autoridade, aliás, a nossa única autoridade, é a palavra de Deus. Claro está que muitas pessoas podem ter experiências marcantes com Deus. Glória a Deus por isso, que essa experiência fique na sua experiência particular. Mas não podemos, em nome de uma experiência que alguém teve, querer repetir essa experiência para todas as pessoas. Então, como vimos, meados do século XX, as denominações históricas elas foram influenciadas pelo pentecostalismo, especialmente sobre a renovação espiritual, que atingiu todas as denominações históricas, batistas, presbiterianos, metodistas, até mesmo os católicos romanos, com a chamada renovação carismática. No meio batista, infelizmente, essa falta de entendimento gerou uma cisão, até hoje, irreversível, surgindo aí os codinomes renovados para aqueles que, de alguma maneira, adotaram uma doutrina diferente daquilo que era crido até então, e os tradicionais, que foram aqueles, então, que permaneceram naquela doutrina já que receberam. Bem, a Convenção Batista Brasileira, ela continuou com a sua declaração doutrinária, não é? Reafirmando aquilo que sempre creve, mas, na verdade, a Convenção Brasileira e a Convenção Mineira, em particular, ela experimentou um crescimento exponencial, inclusive, depois disso, com a campanha de 1965 e outras campanhas que vieram. Por outro lado, os adeptos da renovação espiritual também criaram uma nova convenção, a chamada Convenção Batista Nacional, criada por Ernesto Tonini, e que hoje reúne também várias igrejas, não é, em todo o país. Hoje, as duas convenções, tanto a brasileira quanto a nacional, estão presentes na Aliança Batista Mundial. Bem, que Deus nos abençoe, né? E que busquemos, sim, um avivamento de verdade, um avivamento que redunde em frutos para a vida eterna, mas não deixemos, de maneira nenhuma, de seguir a nossa única regra de fé e prática, a palavra de Deus.